Cristo. Bendito é o nosso Deus e Pai. Bendito é o Espírito Santo de Deus. Bendita é a sua igreja em toda a face da terra. Bendito todo aquele que vem em nome do Senhor. Amados, neste instante, nós estaremos meditando na palavra de Deus. Neste instante, nós estaremos pensando naquilo que Deus separou para esta igreja nesta manhã. E o que Deus nos colocou no coração, nós resumimos no título: Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. E para nossa meditação, temos por texto básico a carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, os versos 1 e 2. Assim encontramos escrito: portanto, sejam meus imitadores, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus bendito, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, aquele que nos amou de maneira incompreensível, maneira que, como humanos, jamais poderíamos esperar. Ele expressou todo o teu amor para com toda a humanidade, porque o Senhor nos amou de uma maneira extraordinária, de maneira sublime. Pai, nós te pedimos que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações nesta manhã e que por ela sejamos fortalecidos, edificados. Também, Senhor, nos dê um mover junto ao teu Espírito, para que possamos vencer o dia mau e em tudo apresentarmos-nos diante do Senhor como essa oferta de aroma agradável. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando eu era adolescente, tive oportunidade de estar estudando violão clássico. E tinha um professor, o meu professor era um sujeito extraordinário. Ele era virtuoso e ele, onde tocava, as pessoas se acercavam em torno dele. Ele era um homem muito impressionante quando ele tocava. Mas eu percebi uma coisa: ele só se tornava notável depois que ele tomava a segunda garrafa de cerveja. Antes, ele não tinha aquela exuberância que ele apresentava quando já alcoolizado. Então ele se alegrava e todos se alegravam junto com ele. E eu achava aquilo muito estranho, porque Jesus já estava no meu coração
E eu analisava aquela situação. Como pode este homem tão brilhante somente se alegrar após bastante alcoolizado? Aquilo me entristecia. Então, eu comecei a preparar alguns hinos, algumas músicas clássicas mais populares, e onde eu ia tocar, eu percebia que as pessoas gentilmente iam saindo um a um. Eu falei, o que está acontecendo? Então eu percebi que naquela época apareceu um conjunto dos Beatles no mundo, ou depois os Rolling Stones. O Elvis estava no máximo da sua capacidade. O mundo só queria de rock and roll. Quando eu chegava com violão clássico, ninguém me ofendia, mas, gentilmente, um após outro, iam-se. Então eu deixei o violão clássico de lado. Entrei para o coral da igreja. Fui me dedicar ao cântico coral. Aí eu tive uma experiência muito bonita. Eu fui cantar ao lado de um irmão que ele era muito educado. Era um rapaz excelente em tudo quanto fazia. Ele era registrado, a sua voz era registrada como o baixo, mas eu nunca encontrei outro baixo com a voz tão bonita. Até pessoas que cantam melhores do que ele, são mais técnicos, mas a qualidade vocal que aquele jovem tinha, ninguém encontrei com tal qualidade. Assim, o regente do coral, quando eu comentei sobre a voz daquele homem, o regente do coral falou comigo, olha, imite a voz deste homem, imite a voz dele. Por quê? Imitar virtude, imitar coisa boa, não deve ser constrangimento, nem você ter vergonha de fazer isto. Pelo contrário, quando você imita virtude, você está numa forma de aprendizado. Então aquilo me alegrou muito e jamais me envergonhei de imitar aquele irmão, embora nunca tenha alcançado nem de perto o que ele cantava. Muito bem. A quem devemos imitar? A quem devemos imitar? Primeiramente, nós vamos ver a quem não devemos imitar. Nós vamos encontrar agora na Epístola de Pedro, capítulo 4, os versos de 1 a 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também com este pensamento. Aquele que
sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Queridos, devemos estar, à medida que nós nos aproximamos de Jesus, devemos estar preparados para sofrer como Jesus sofreu. Jesus nunca fez mal a ninguém. Entretanto, ele foi perseguido desde o seu nascimento. Só porque nasceu, o rei já queria matá-lo. Nós devemos então aprender com o Senhor Jesus, estar preparados para sofrer. Queridos, eu quero lembrar que esta não é uma mensagem que se ouve com frequência. As pregações hoje, elas se inclinam muito mais para você estar preparado para o sucesso, para a fama, para o aplauso. Mas não é isso que nós encontramos em Jesus. Ele estava preparado para sofrer. Então, o sofrimento por causa da obediência é a prova da nossa ruptura com o pecado. Meus queridos, enquanto nós não sofremos, nós estamos sendo, de alguma maneira, engabelados pelo mundanismo, engabelados pelo pecado. Quando você se posiciona como filho de Deus, como um amado de Deus, obediente a Deus, quer em tudo agradar a Deus, você começa então a receber sofrimentos. E esse sofrimento, em lugar de você se entristecer porque está sofrendo, você assume uma revelação de Deus na sua vida, uma revelação pela palavra. O sofrimento atesta, é uma prova de que houve uma ruptura com o erro na sua vida. Todas as vezes que você romper com o erro, você vai sofrer. Vejamos mais. Assim que paramos de fazer o que agrada aos pagãos, então somos perseguidos. Então, além do sofrimento, você começa a ser perseguido. Você não somente vai ver os seus amigos indo-se de você, você vai também perceber que eles se voltam contra você. Aqueles que eram amigos na sua intimidade, eles se voltam contra você. Você já não faz mais aquilo que eles gostavam. Você, quando ia tomar uma cerveja com seus amigos, que bacana, todos ficavam em volta de você, gostavam de você. Quando você fala, a palavra de Deus diz para eu não me encher de vinho, nem de bebida misturada, eu devo me encher do Espírito de Deus. Você vai ver estes amigos indo-se. Todas as vezes, isso é claro que vai acontecer. Vai acontecer. Aquelas piadas imorais, todos gostavam de ouvi-las, aplaudiam, riam, banqueteavam-se com a imundície.
quando você falou, eu consagro os meus lábios a proclamar o amor de Deus, a justiça, a fé, a retidão. Neste instante, você começa a ser perseguido. Certa vez, aconteceu comigo, em uma cidade onde eu trabalhava, de encontrar uma igreja que estava muito fraquinha. A igreja, ela contava com 5 membros, embora tivesse uma estrutura muito boa, bem localizada na cidade. Ela contava com 5 membros, e entre eles não havia concordância. Mas a misericórdia de Deus foi grande, e assim que chegamos à cidade, aqueles irmãos se apaziguaram, voltaram à comunhão, e pregando o Evangelho, a igreja cresceu muito. Em 2 anos, não havia mais lugares para pessoas assentadas. As pessoas ficavam de pé nos cantos da igreja, porque assento já não havia. Queridos, por este motivo, eu não vou descrever aqui mais razões, o meu nome foi levado ao governador do estado de Minas Gerais, e ali eles disseram, retira este homem desta cidade. Por quê? Por quê? Eu fui perguntar aos diretores da empresa que eu trabalhava, e eles me disseram, nós sabemos da sua atividade religiosa na cidade. Como eu só via bênção, eu falei com o diretor, mas está uma bênção. A igreja está crescendo, o povo está aceitando Jesus. Pois é, essa bênção não coaduna com a posição que você tem pela empresa na cidade. Eu te dou 30 dias para você arrumar as suas coisas e ir embora dali. Até recomendo que você procure outro emprego. Queridos, é assim que sucede. Todas as vezes que você abre mão dos seus desejos humanos para fazer a vontade de Deus, você vai sofrer, você vai encontrar oposição. A palavra de Deus está dizendo isto. Arme a sua mente com estas palavras. Quando você está com a sua mente armada em Deus, você sabe que você vai enfrentar dificuldades, você vai sofrer, porque Jesus sofreu e venceu. Você sofrendo, você vai vencer também. Não se iluda com os cânticos do mundo, com o aplauso do mundo. O segundo grupo de pessoas que não devemos imitar são homens, aqui no sentido genérico, homens e mulheres, irreverentes. Agora, lemos o texto de Judas, carta de Judas, os versos 8 e 9. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam os seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres
celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Queridos, a irreverência, todas as vezes que ouvimos artistas, pessoas de expressão na sociedade brasileira, eles acham bonito dizer: a minha música é irreverente. Este livro que escrevi expressa uma irreverência, e eles recebem aplausos pela irreverência. Queridos, o ensinamento de Deus é este: se você quer entrar rapidamente em comunhão com Deus, comece pela reverência. Comece pela reverência. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de que Ele é o Criador, você é a criatura. Ele é o mestre, você é o discípulo. Ele é o Senhor, você é o escravo. Reconheça quem Ele é. E não se atreva a ser irreverente na presença de Deus. O temor do Senhor é a porta aberta para a sabedoria. A irreverência é a porta aberta para a brutalidade, para não reconhecer as dignidades que Deus estabeleceu neste mundo. Assusta-nos o que eles fazem, rejeitam as autoridades. Você pode concordar ou discordar das autoridades, você tem este direito, mas você não pode se dirigir a elas com desrespeito. Você ouve os juízes do Supremo Tribunal no Brasil e de outros tribunais. Lembre-se que, além daquele homem que fala, existe uma autoridade instituída, e toda autoridade instituída é estabelecida por Deus. E quando você usa palavras injuriosas contra essas autoridades, seja contra governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores, ministros da República, você está tornando-se juiz deles. E você, tornando juiz deles, você já não é cumpridor da lei, você é juiz. E se você se põe como juiz, você sofrerá as consequências de assumir coisas que você não é. Atrás de qualquer pessoa que assume uma autoridade, está a autoridade constituída. A pessoa erra e responsabilizar-se-á por este erro. Mas a autoridade é uma instituição, a autoridade não erra. Ela está estabelecida pela lei. Precisamos aprender isso. Quando falarmos do presidente da República, do presidente do Congresso, da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, nós vamos falar com respeito à autoridade instituída por Deus. Então nós saberemos como nos comportar. Difamam até os seres celestiais. Perceberam, queridos?
quando se fala da concepção virginal de Maria. Santa Maria era virgem quando foi concebida pelo Espírito Santo. Quantos debocham disso? Queridos, estão terrivelmente arriscando as suas vidas a pecar contra o Espírito Santo. Vela pela sua boca quando você pensar em falar alguma coisa a respeito do Espírito Santo de Deus. Fazer acusações injuriosas, acusações infundadas, mentirosas, só porque ouviu falar. Agora vamos aprender a quem devemos imitar. É melhor essa parte. Lembrai-vos dos vossos pastores, olha que bonito, que vos falaram a palavra de Deus. A fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Observe os pastores e a maneira como você recebeu a palavra de Deus. Isto é muito importante. É muito importante. A fé dos tais imitai. Queridos, não vamos julgar também os nossos pastores. Há igrejas onde o carro-chefe da igreja é profecia. É o carro-chefe da igreja, profecia. Se você está na igreja onde o carro-chefe é profecia, obedeça o seu pastor profeta. Obedeça-o. Se o carro-chefe dessa igreja é o ensino da palavra de Deus, obedeça o seu pastor que ensina a palavra de Deus. Se o carro-chefe da igreja é operação de libertação, cura, expulsão de demônios, siga a fé do seu pastor. O que não pode é você ir a uma igreja, ver Deus operando de uma maneira, vá a outra igreja, encontre pastor operando de outra maneira. Isso chama diversidade de operações de Deus. Não comece a julgar, mas você tem que reconhecer o seu pastor e seguir a fé do seu pastor e as palavras que o levaram à salvação. Essa é a orientação que recebemos como primeiro ponto. Imitar a sua maneira de viver, sua vida íntegra, a sua dieta, a sua higiene. Agora vocês já até sabem de que eu estou falando. Os membros aqui da igreja já sabem. Imite. Imite. Não se deixe levar por várias doutrinas estranhas. Se você frequenta determinada igreja e o seu pastor tem cuidado de você, do jeito que ele te cuida, você receba o cuidado dele.
Da mesma maneira, você o reverencie. Acima de tudo, devemos imitar a Jesus. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício, oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Queridos, é possível nós nos oferecermos a Deus como Jesus Cristo, sabendo que somos amados. A primeira coisa que o crente tem que saber é: eu sou amado de Deus. Por isso, eu me entrego como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Você já pensou nisso? Que quando Deus te observa, a sua vida exala um aroma que agrada ao Deus Pai? Você já imaginou isso? Não busque os seus próprios interesses. Invista a sua vida em favor de outros. Jesus nunca buscou o seu próprio interesse, mas em tudo ele buscava o interesse de outros para o bem dos outros. Ofereça sempre a Deus sacrifício de louvor. É exatamente nesses momentos mais difíceis que o sacrifício de louvor aparece. Sacrifício de louvor. Quando tudo parece ser mal, você está como Pedro lá, e Silas lá na cadeia, açoitado, próximo à meia-noite, você abre os seus lábios, com meio de toda dor, de frio, de abandono, e louve a Deus. Louve a Deus. Isso é sacrifício de louvor. Não interessa qual seja a sua situação ou sua condição, você pode oferecer sacrifício de louvor. Já concluindo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. O que demonstra a presença de Deus, o reino de Deus em nossas vidas, é o amor. Se você ama, você conhece a Deus. Se você não ama, não conhece a Deus. Portanto, queridos, armemos as nossas mentes com a certeza de que somos filhos amados de Deus, com certeza que as nossas aflições por causa do Evangelho são prova de que Deus nos tem recebido. A nossa vida é uma oferta de aroma agradável a Deus. Com certeza, a esperança das coisas que Deus nos tem preparado para a eternidade superam infinitamente mais todo o sofrimento da vida presente. Que Deus assim abençoe a cada um dos queridos irmãos.